Papo Mineiro hoje, numa prosa de eventos e associativismo, com a socióloga Eni Câmara de Vasconcelos, uma apaixonada pelo universo dos eventos há 30 anos. Ela atuou inicialmente na prática empresarial e está hoje na Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Ela foi também presidente da ABEOC Ceará e hoje é a presidente da ABEOC Nacional. A ABEOC é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos. Ela diz com muita confiança e certeza: o associativismo é muito sobre doação. E é a primeira mulher nordestina a assumir o comando da mais longeva entidade do setor de eventos no Brasil. Seja bem-vinda, Eni. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui com você, nesse bate-papo mineiro, né? É uma pena que aqui não tem o pão de queijo tão famoso aí de vocês, né? Mas Mas vamos tem, sempre, mas vamos tem com outras água, coisas muito gostosas. Tem muitas coisas gostosas aí, né? verdade. Isso que é importante. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com Nós você. que agradecemos. Eu sei que você está no início de uma gestão, muito ocupada, refazendo, olhando a casa, conhecendo todos os atributos. Muito bom você estar aqui com a gente para contar um pouquinho desses planos e o que a gente, de repente, pode ajudar mais tarde. A palavra é sua. Então, sou Eni de Câmara de Vasconcelos, nasci em Camusim, cidade de praia que é próxima a Jericoacoara, é uma região bem famosa aqui do Ceará. E minha família é um pouco de Jericoacoara também, né? Meus avós são imigrantes e foram para Jeri e foram os percussores da ilha de Jericoacoara. Ótimo, que bom. Então, tenho família até hoje lá em Jeri. Minha, minha mãe morou até pouco tempo lá na fazenda. E eu vim para cá aos 15 anos, né? E saí de casa aos 13 anos e fui para morar na cidade, Camusim, eu morava numa fazenda até os 13 anos. E aos 15 anos eu vim para Fortaleza. E me formei em ciências sociais, sou socióloga. Trabalhei numa empresa de consultoria, treinamento, seleção de executivos, que era a prática empresarial. Então, atuei, fiz faculdade em paralelo com esse trabalho, né? Em 93 eu comecei a trabalhar na prática, mas antes eu trabalhei na farmácia, eu tive uma loja de confecção com meu irmão. Sempre empreendi, né? Porque meu pai era comerciante, então acho que veio um pouco na minha veia essa questão do empreender, de ter negócio. Claro. Então acho que eu já nasci dentro de uma loja, meu pai tinha comércio, então assim já acho que eu já nasci trabalhando, viu? Desde que eu me entendo de gente que eu trabalho. E então tá na ver essa coisa assim de empreender, né? Antes de entrar na prática eventos, eu realmente passei por essas experiências. Passei 10 anos com um grande visionário, empreendedor Roberto Matoso, na prática empresarial, onde aprendi muito. Esse década de 93 a 2003 eu me dediquei muito aos estudos, né? Fazia faculdade, fazia todos os cursos que a prática me oferecia, com grandes nomes da gestão do Brasil e até internacional. O Roberto era um cara muito empreendedor, então sempre trouxe para o Ceará grandes eventos, dentre eles eventos internacionais. E eu me formei trabalhando, né? Eu acho que é uma coisa interessante, que quando eu comecei não tinha muito curso, não tinha muitos livros sobre o setor de eventos. E a melhor formação daquela época, estou falando de 30 anos atrás, era você aprender fazendo, né? Então, eu não tinha noção nenhuma do que era evento e o Roberto me jogou num evento nacional e eu tive que aprender fazendo. E eu acho que foi uma rica experiência, porque o aprendizado ninguém tira de você, né? Então, assim, nesses 10 anos eu construí um grande legado de aprendizado.
E quando eu saí da prática empresarial e montamos a prática eventos, eu já tinha todo esse know-how, né? E acabei construindo aí uma história no setor de eventos. Sempre a sociologia me ajudou muito, porque eventos você interage com todos os setores econômicos, todas as atividades, né, econômicas, e a sociologia me ajudou muito a fazer essa compreensão, esse link entre os setores produtivos e, e o setor de eventos. E assim que eu pude, eu fiz uma pós em evento com a Marisa Canton, foi uma das professoras aqui no Ceará, na Universidade Estadual. Foi uma pós muito interessante, que foi em planejamento e eventos. E também fiz uma formação em turismo no Rio de Janeiro, é muito interessante também, em Niterói, onde passei vários meses, todo fim de semana, fazer essa formação. Então, assim, aproveitei muito meu tempo nos últimos anos para estudar, para fazer curso na área de gestão, e na área de turismo, e na área de eventos também. Deu um pico de energia aí. Então, assim, eu acho que estudar, sempre falo para os alunos, para as pessoas mais jovens que eu tenho a oportunidade de falar, né, que o estudo ele é contínuo, assim, claro. Você pode parar uma faculdade, parar uma pós, mas você tem que estar sempre estudando, né, principalmente estudando as tendências do mercado, porque as profissões cada vez mais elas estão se reestruturando, a pandemia veio desconstruir tudo que a gente tinha construído, então a gente tem que começar a discutir novos conceitos de eventos. Então, a nossa profissão, ela passa pelo, assim como muitas outras, passa por uma reconstrução, né? Um repensar. E eu acho que estar sempre estudando é o melhor caminho. Então, sempre optei por estudar nos finais de semana, aproveitei muito essa primeira década que eu tive, e dedicada à prática empresarial, que era uma empresa de consultoria e treinamento, então tinha muita oportunidade gratuita, aproveitei o máximo. E é isso, eu acho que a sociologia me abriu o olhar para o mundo, né? Eu sempre digo que fazer eventos, não precisa você ter uma formação específica em eventos ou em turismo. Eu acho que uma formação como sociologia, ela abre muita cabeça para quem quer trabalhar com evento, porque dá um olhar sistêmico, né? É uma mistura de psicologia com história, com antropologia. Então, acho que é uma formação muito interessante para esse mundo dos eventos. E você acaba interagindo com muita gente, né? Com pessoas de todos os olhares, né? Então, assim, acho que agrega muito valor. E eu não queria ser sociólogo, na verdade, eu queria ser uma Fátima Bernardes, né? Eu me inspirava muito na Fátima, eu queria ser jornalista. Na época, a Fátima estava no auge da profissão dela, e eu queria fazer jornalismo. Mas era um curso muito difícil. Mas até fiz, mas não passei. Eu fiz duas faculdades, um jornalismo, 2 vestibular, um jornalismo e outro para sociologia. Jornalismo eu não passei, sociologia eu passei. Então, resolvi encarar a sociologia. Mas sempre fui apaixonada pelo jornalismo. Acho uma profissão muito bonita também. Quem sabe um dia eu ainda faço aí alguma coisa para ficar mais próximo de vocês aí do jornalismo. Mas acho que, no fundo, eu queria muito também ter mergulhado um pouco nessa profissão que eu acho muito digna, muito interessante, e que para os eventos, né, Júnior, ela é muito estratégica, porque eu sempre digo, não adianta você fazer evento e não divulgar, né? Ficar entre as 4 paredes, né? Eni, eu falo o seguinte, a gente aprende a ser pontual com os eventos, a ser pacientes com o evento, né? Eu, por exemplo, também, eu não fiz curso de eventos, né? A gente aprende fazendo. Infelizmente, fui muito feliz, né, com esses eventos. Já são praticamente entre amador, de forma amadora e forma com empresa. Já são 45 anos agora em julho. Então, é um bom tempo, né? Bom tempo, é uma vida. Eu adoro eventos. Mas a gente vai aprendendo também tudo isso e sabendo o seguinte, cada evento é um evento.
Né? É o Sempre, evento. sempre. Então, quem eu percebo que entende isso muito bem é uma pessoa de sucesso. Né? Aquele que pensa que pode fazer tudo É o sonho do seu cliente, né? Quer dizer, pode ser que não tenha outra, é aquele, né? É aquele momento. Não, de repente, às vezes, eventos repetitivos, né, como feiras, às vezes outros congressos, eu vejo que, de repente, quando a pessoa não quer inovar, aquilo vai caindo. Precisa ter inovação. Né? Então, a gente que trabalha nesse universo, que eu também gosto bastante, a gente tem que usar a criatividade. Né? Mas continua aí sua história. Como é que chama a sua empresa hoje? Prática Eventos. Prática A prática Eventos. empresarial ela tinha várias áreas de negócios, né? Eventos, consultoria, treinamento. Sim. E ao longo da história da prática empresarial, a gente foi transformando as unidades de negócio em CNPJ, em empresas, né? E aí o Roberto era muito estrategista, então ele chamava sócios para essas unidades. E como eu já estava há 10 anos, ele me chamou para ser sócia dessa unidade de eventos. E aí depois ele foi para o governo, vendeu as empresas e eu comprei a Prática Eventos, que eu já era sócia, né, da dona Zenilde Matou, você deve ter conhecido, também é uma grande liderança aqui, que era a mãe dele. E aí nós nos tornamos sócias. Em 2003 eu comprei a Prática Eventos e aí comecei a minha carreira solo, né? Assim, mas sem o guarda-chuva, o arcabouço da liderança dele, porque ele tinha um nome muito forte, né? Então foi um desafio ter que me desmembrar, assim, desvincular a minha imagem da dele, né? Foi um período assim bem difícil. As pessoas acreditavam muito no meu nome e aí deu certo. Felizmente. A carreira tá indo bem. Ao longo desses anos tivemos muitos desafios, mas a Prática é uma empresa de referência no mercado do Ceará e do Brasil, né? Hoje nós somos promotores de evento, fazemos nossos próprios eventos e temos 2 feiras bem estratégicas no primeiro semestre na área de gestão pública, onde a gente capacita os gestores públicos, prefeitos, vereadores. E no segundo semestre eu tenho uma feira de logística, que eu já faço há 19 anos, que é a maior do Norte e Nordeste, e um dos eventos de logística mais importantes do Brasil. Acontece aqui no Ceará. Então, hoje eu estou focada nisso. Depois da pandemia, eu customizei mais os eventos e também a estrutura da prática, deixando a gente com um foco mais enxuto, né? Assim, fazer menos eventos e tentar sobreviver com eles, né? A pandemia mostrou que a gente precisa repensar essa loucura de fazer tantos eventos por ano e às vezes nem ganhar dinheiro, né? Só para fazer entregas, para atender uma demanda. Então, a gente repensou muito a nossa vida depois da pandemia, para ter mais qualidade de vida, para dar mais. Trabalhar mais a saúde mental dos funcionários. Então, assim, foi um período muito difícil que a gente saiu com alguns aprendizados, né? E dentre eles, ter uma agenda mais enxuta, mais produtiva, focar mais. E é uma grande aposta, né? Está dando certo, mas a gente sabe que é um desafio, né? Você ter uma empresa e sobreviver de 2, 3 eventos. Né? Mas a gente está trabalhando nessa estratégia. Mas a questão do novo espaço de eventos também e de um apoio governamental, né, que a gente percebe isso em outros estados, que o governador, o governo do estado tem um apoio de levar para aí novos eventos, né, utilizando um novo espaço de eventos. Como é que você conta isso para nós? Pois é, o nosso centro de eventos ele é realmente um ícone de desenvolvimento econômico aqui no Ceará. É um equipamento que faz toda a diferença. Hoje o Ceará ele é um dos estados, digamos assim, mais bem equipados, né, da região norte-nordeste brasileira, com um equipamento multimodal, um aeroporto, um porto, né? Então, assim, eu costumo dizer, até escrevi um artigo na pandemia sobre isso, que a infraestrutura logística de um estado faz toda a diferença, né? E tem um impacto muito positivo na história dos eventos, porque
O evento precisa de aeroporto, precisa de estrada para as viagens curtas, precisa de centro de convenções e precisa de porto também, né? Porque tudo isso eu acho que está conectado. Então, o Ceará ele é um estado que vem numa estratégia de crescimento aí nos últimos 40 anos e a gente percebe muito o impacto positivo desses investimentos na área de eventos. Então, acho que nós somos hoje um estado, uma cidade privilegiada e temos que aproveitar, né, toda essa infraestrutura para potencializar o setor de eventos, o setor produtivo. Acho que a gente vem conseguindo fazer isso, trabalhando muito juntos aqui, Convention, a BIOC, Sindeventos, governo, né? Temos um trabalho muito de união, né? Esse trabalho que aconteceu no G20 em âmbito nacional, a gente já pratica aqui no Ceará essa relação com as entidades já há algum tempo, para potencializar, porque os recursos são poucos, né? Então, acho que a união ela faz a gente também potencializar as energias, né? Em vez de você ficar puxando para um lado para o outro, a gente tem que somar. E aqui a gente tem uma história muito bonita aí de potencializar esses esforços, né? Você foi presidente da BIOC Ceará, pegou um pedaço da pandemia. Como é que foi isso, hein? Foi muito difícil, como todos nós, né? Mas a gente fez um trabalho assim muito forte aqui de união e buscamos muito parceria do Sebrae, governo, conseguimos editais para os eventos online, né? Procuramos nos capacitar para fazer os eventos online e conseguimos vários editais de patrocínio, convenceu o Sebrae, o governo que tinha um edital a patrocínio, que ele tinha que patrocinar os eventos online. Então, nosso governador na época foi sensível e transformou o edital de patrocínio físico em online. Então, a gente teve muito apoio das instituições e isso salvou muitas empresas. A própria BO, que eu criei um fundo e fui atrás dos meus amigos empresários, consegui recursos e apoiei os eventos pequenos. Então, Passou o assim, Pires. consegui bons investimentos e aí eu rateava assim, né, os associados da BO, e a gente conseguiu apoiar vários eventos pequenos, todos online. Então, assim, a gente buscou várias formas de. A gente não se entregou, né? Lutamos até a última hora. Acho que fizemos um bom trabalho e dessa união aí, eu acredito que salvamos muitos negócios, muitas empresas conseguiram se salvar, mas de qualquer forma foi um estrago, né? Porque o desemprego foi em massa e as empresas que se salvaram ficaram no home office, até hoje ainda estão no home office, a maioria. Outros se separaram. Então, assim, a cadeia produtiva ela foi totalmente desestruturada, né? Hoje a gente observa, e é muito importante a gente ter o apoio da imprensa, esse olhar de que a gente está numa retomada, entregando até esse ano as feiras da pandemia, né, que foram pagas na pandemia. A Ubraf, por exemplo, o Armandinho me falou esse ano que terminou agora de entregar as feiras que foram vendidas em 2019, né? Então, as pessoas veem o setor bombando, mas não tem essa memória, né? Então, acho que a gente tem esse papel de estar sempre relembrando que a pandemia foi o maior desastre dos últimos, sei lá, dos últimos anos e da história, né? Pelo menos da nossa geração. Assim, eu nunca tinha vivido um desastre tão grande, né? Uma crise tão grande como a pandemia. Então, assim, é importante a gente relembrar que nós ainda não estamos ok, então, os nossos orçamentos, né, o nosso equilíbrio financeiro ainda não voltou, e que a gente vem nessa reconstrução, né, que a gente tem uma demanda reprimida maior do que a oferta de serviço. Então, hoje nós temos aí uma balança que a gente tem que equilibrar altos preços, menos fornecedor do que a demanda de eventos. Então, isso é um grande desafio, porque todo mundo resolveu fazer evento porque ficou 2 anos sem fazer e tal. E, ao mesmo tempo, os fornecedores estão voltando.
E quem sobreviveu, que foram os grandes fornecedores, eles estão colocando o preço que eles acham justo pelo momento deles, né? Então, assim, ninguém tem. Quem é que tem razão nessa história? Todo mundo tem razão, né? Mas o poder de entrega diminuiu e você tem que ter esse equilíbrio. Então, eu costumo dizer para os meus pares: você está ganhando dinheiro? Você está fazendo muito evento e está ganhando dinheiro? Costumo fazer essa pergunta na BEOC, porque a gente precisa olhar para isso, né? Eu vou aceitar toda essa demanda e vai ter dinheiro para me pagar, para fazer o evento todo, com esses custos que está aí. Então, o organizador de evento, ele precisa também olhar para isso. Acho que a gente está num momento também muito rico de aprendizado, de saber dizer não, não, esse evento eu não consigo entregar, e eu só vou entregar tantos eventos porque eu consigo entregar com qualidade, sem risco, né? Nesses últimos 2 anos a gente viu muitos eventos com problemas, estandes que caíram, palco. Então, assim, tem a questão da segurança, a gente trabalha com muita estrutura, então é muito importante olhar para isso, uma entrega segura, né? Então, hoje eu prefiro entregar menos, mas conseguir entregar com segurança Justamente. e com sustentabilidade, né? Porque não dá mais Preferível graça, né? uma feira menor, mas uma feira bem feita, bem constituída, bem que não traga problemas nenhum, para a gente recuperar o nosso território, né? Precisa E está recuperar. muito mais difícil você fazer evento hoje, porque o cliente, depois da pandemia, ele está muito mais exigente, né? Ele só vai àqueles eventos que realmente sejam interessantes. Então, o evento hoje tem que ter um apelo, tem que ter uma entrega muito inteligente, né? Tem que ter inovação. Tudo isso é caro, né? Requer muito Claro. planejamento, né? Tem que olhar para isso, né? Aí você fez um bom trabalho no Ceará e hoje, então, é a presidente nacional da BEOC, com muito merecimento, mas também com muitos desafios. Então, conta um pouquinho para nós seus planos. Então, até falo sempre com a Fátima, né, que ela me convidou, Fátima Facuri, que fez um trabalho espetacular na Sim, é pandemia. Acho mesmo. que se não fosse ela, nem sei o que seria da gente, com a luta que ela teve junto com as demais entidades. Mas e esse convite, assim, não foi à toa, porque, primeiro, porque tem pouca gente que topa um desafio, né? Eu acho que eu tenho essa característica também de gostar de desafio, porque a BEOC Nacional é uma entidade muito importante, vai fazer 50 anos, e não é fácil você gerenciar uma entidade dessa, presidir, estando aqui embaixo, né? Voltando aqui em cima, eu não sou muito boa de geografia, ou seja, mas estando no Nordeste do Brasil, onde as coisas acontecem muito em São Paulo, Rio de Janeiro, e não o Brasil é muito grande, né? Então, eu sempre disse, Fátima, eu só topo se você me ajudar, porque eu estou bem distante de onde acontecem as coisas, né? Tem que viajar muito. Mas eu acho que, eu até falei na minha entrevista, na revista que a gente lançou agora, antes de ontem, dia 30, porque eu acho que é uma honra para qualquer profissional presidir uma entidade de classe como a BEOC, né? Então, eu estou, assim, cheia de vontade, né, de me dedicando ao máximo para contribuir com essa história. Não é fácil, mas eu estou começando com o planejamento estratégico que a gente está fazendo, que eu acredito muito no planejamento. Sempre tudo na minha vida foi com base no planejamento. E esse planejamento, ele visa, digamos assim, dar uma diretriz, né? Porque 3 anos no instante passa, e aí a gente vai focar em quê, né? No fortalecimento da entidade, na formação de novas lideranças e, e qual é o protagonismo, né, que a BEOC pretende ter, quais são as reformulações que a gente precisa fazer, reformular estatuto, reformular nossa visão, atualizar nossa visão, nossa missão. Então, a gente está nesse processo agora, contratamos um consultor e estamos fazendo isso. Acredito que agora em junho, até junho, a gente termine esse trabalho.
Vamos ter aí uma boa entrega, né? Toda a nossa estrutura de atuação, de gestão, a nossa revisão da missão, valores da entidade. Então, estamos fazendo isso com diretoria, ouvindo os associados. Está sendo um trabalho bem bacana, porque é online, então a gente consegue, né, ter a presença aí dos diretores de todas as regiões do Brasil. E eu estou muito feliz de estar podendo dar essa contribuição para a BEOC, de revisitar o planejamento que a Fátima tinha feito lá atrás, né, antes da pandemia, e atualizar essa visão, essa missão, e definir o que é que a gente vai fazer nesses 3 anos, mas, enquanto a gente não termina o planejamento, e já por sugestão do planejamento, a gente criou alguns projetos como a revista O Evento, que saiu a primeira edição dia 30, nós entregamos dia 29 online, e essa semana está sendo distribuída para todo o Brasil aí de forma física, né? Já li sua entrevista. Eu já li sua entrevista. Legal. Ficou muito boa. É um veículo, acho que isso fortalece a imagem da entidade, né? Mostra mais fortemente quem são os diretores. Então, assim, é um produto para fortalecer realmente a imagem institucional da BEOC. Temos outro produto que é um produto com lives sobre estratégia de gestão, que é a jornada de líderes, que nós já começamos. Então, de 15 em 15 dias, a gente traz um pensador, um gestor para nos inspirar sobre o mercado, sobre estratégia, sobre liderança. Então, também está muito bacana. E tem outras coisas aí que vão acontecer ao longo do ano. Mas é sempre esse olhar de que as entidades não podem viver da filantropia, né? Acho que a filantropia, a tendência nas entidades é acabar. O presidente tem que ter esse olhar da filantropia e da doação, porque ele doa tantas horas por dia, a gente doa para a entidade, mas o nosso trabalho aqui está sendo no sentido de profissionalizar a BEOC, de contratar profissionais para tocar realmente. Contratamos um diretor executivo, contratamos um gerente, assessoria de comunicação, que já tinha, permanecemos, assessoria jurídica, que já tinha. Então, assim, estamos montando esse arcabouço de serviço para cada vez mais a BEOC entregar mais para o seu associado, né? Fortalecer a relação com o associado. Então, a gente está aí dando continuidade a muitas ações da Fátima. Por exemplo, um dos projetos que ela tinha era reformular o estatuto. A gente não conseguiu por conta da pandemia. Eu vou dar continuidade. Um outro projeto dela era a reestruturação das estaduais, tornando as representações mais leves, sem ter que ter CNPJ, sede nos estados, uma representação mais institucional, e a gente já fez o documento, já estamos reformulando. Desde que nós entramos, já abrimos uma representação em Brasília, que não tinha mais, no Rio Grande do Norte, que não tinha, no Pará, que não tinha. Então, a nossa ideia é que a BEOC esteja presente em todo o Brasil, né, até o final da nossa gestão, com representantes, e aí já lhe convido para a gente atuar mais aí em Minas Gerais, estabelecer esse Isso. Não representante. esqueça de Minas Gerais. Pois é, em breve vamos combinar essa ida aí. Estive Isso. agora na Paraíba também, que é um estado que cresce muito e não tem a BEOC, né? Conversei com vários atores. Então, assim, aos poucos eu estou visitando os estados do Brasil que não têm representação e estamos implantando outras ABOCs estaduais. Então, isso também é um projeto que a Fátima iniciou e que eu estou dando continuidade, que eu acho que é o caminho, assim, a gente tornar essas representações mais leves e buscar pessoas que tenham capilaridade, que queira disseminar o conceito do associativismo, né, que acho que é o mais importante, é você mostrar para aquele estado, para aquela região. Se você tem uma representação de uma entidade como a BEOC, que é a mais longeva do país, que vai fazer 50 anos, que tem toda uma história, um legado, ter uma entidade dessa presente num conselho, né? Ter associados, discutindo a importância do associativismo, formando novas lideranças com esse olhar, né? Então, acho que é esse o papel da BEOC, né? Deixar essas sementes em todo o Brasil, principalmente sobre a importância de você estar ancorada numa entidade. Se não é a BEOC, qual é a entidade que você se sente representada? Busque essa entidade, mas esteja próximo do associativismo,
porque eu não acredito numa empresa forte, num setor forte, sem ter o associativismo como base, né? Então, isso, a minha vida toda foi construída em cima desse pensamento. E a gente hoje percebe, né? A gente fala muito que o turismo é transversal. E eu falo que o evento é transversal dentro do turismo. Hoje, hotelaria, restaurantes, agências não vivem sem eventos. Né? Precisa dos eventos. Então, a gente precisa mostrar essa importância para as outras co-irmãs, vamos dizer assim. Exatamente. Mas, Ani, nosso tempo está terminando. Queria fazer duas propostas para você. A primeira é uma pergunta. Você está feliz? Está satisfeita? Sim, sim, estou muito feliz de estar contribuindo, né, com a Bioc Brasil, que é uma marca fortíssima. Eu acho que deixa muito na pessoa que presta esse serviço, né? Assim como a pessoa também entrega muito do seu DNA para a entidade. Então, é uma troca muito rica. Não tem dúvida. E a outra, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo o movimento de eventos do Brasil. Pois é, eu vou pegar a sua palavra, que é a transversalidade. Eu tenho estudado muito sobre isso. Acho que o setor de eventos é o setor mais transversal da economia, de todas as atividades econômicas do Brasil, né, de uma economia, é o setor de eventos. Né? Hoje a gente trata muito que eventos não é mais uma atividade, mas sim um ecossistema de negócio, né, que impacta na geração de negócios de vários outros setores. Então, assim, eu não conheço uma atividade econômica que não faça um evento, uma feira, um congresso ou um seminário para discutir aquela atividade. Então, isso mostra o grande potencial do setor de eventos, né, a sua relação com os outros setores da economia e a sua contribuição para gerar emprego nesses outros setores. Então, a transversalidade do setor de eventos é gigante. Eu acho que a gente nem sabe onde começamos e onde terminamos a nossa influência na economia. Então, eu acredito que esse olhar para a transversalidade, para a gente cada vez mais ter noção do nosso tamanho, do nosso impacto na geração de emprego e renda, é muito importante que nós estejamos sempre atentos a esse olhar. E a outra coisa que eu aproveito a sua audiência super qualificada é para convidar os empresários, né, que nos assistem para que eles venham para o associativismo, que eles procurem uma entidade que eles se identifiquem e se associem. Se você é do setor de eventos corporativos, venha para a BEOC. Se você é do entretenimento, procure uma entidade que lhe representa. Se você é do social, procure uma entidade que lhe representa. Hoje nós temos entidades para todas as tipologias de eventos no Brasil, né? E todas elas muito fortes, fazendo um trabalho magnífico, e é muito importante que você se identifique e que você venha para o associativismo. Essa é a mensagem que eu deixo e já lhe agradecendo muito por essa oportunidade, Caixa. Parabéns Olha, pelo trabalho. nós que agradecemos, viu? Você é muito simpática e já muito objetiva e feliz gestão. Estaremos aí tentando contribuir também com a sua gestão. Viu? Em breve estaremos comendo esse café aí em Minas Gerais. Isso aí, não tem dúvida. Comendo com alguns pães de queijo, algum queijinho. Tá bom. Obrigado, tá, viu, Caixa? Um grande abraço. Um abraço grande para toda a sua audiência, tá? Obrigado. Também a nós agradecemos. Um forte abraço. E até breve. Forte abraço. Até breve. Tchau. Tivemos, então, aí a profissional, socióloga, Eni Câmara de Vasconcelos, presidente hoje da ABEOC Nacional, que vai ter muito trabalho pela frente, mas é um desafio muito bom e ela tem muita competência para isso. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.